Fala, empreendedor! Vamos falar hoje sobre fundo de reserva? Eu sei, esse é um assunto complicado porque é uma coisa que todo mundo sabe que precisa, mas também sabe da dificuldade que é ter esse fundo de reserva. É difícil, né? Bom, vamos lá primeiro definir o que é um fundo de reserva. Fundo de reserva é um dinheiro que você vai deixar parado para cobrir despesas numa emergência. Se caso acontecer uma pandemia, se caso acontecer de você perder o emprego, se a sua empresa precisar fechar, enfim, ou alguém ficar doente na família, alguma coisa assim, uma emergência, você precisa ter um dinheiro guardado lá, paradinho, para quando isso acontecer, né? Porque a gente nunca sabe quando é que isso pode acontecer e a gente passou por momentos recentemente em que a gente percebeu o quanto isso é necessário. Então, a gente já sabe aqui o que é um fundo de reserva e para que ele serve. Nesse vídeo eu vou contar para você quais são os passos que você precisa dar para fazer o seu fundo de reserva. Uma das coisas que a gente pensa antes de falar, né, do passo a passo mesmo, de se fazer um fundo de reserva, é como você lida com o dinheiro. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, já falei sobre coisas que eu implantei na minha vida, porque eu falo aqui no meu canal, nos meus vídeos, aquilo que eu implanto na minha vida, tá? Então eu não vou virar para você e falar você vai comer abobrinha uma semana inteira, eu não vou falar esse tipo de coisa, porque não é esse tipo de coisa que eu faço. Eu já falei aqui sobre cortar cartão de crédito, eu já falei aqui sobre não parcelar mais nada, enfim. Então eu vou falar sobre fundo de reserva, porque se hoje tem gente sobrevivendo ao que está acontecendo, tem gente que não fechou negócio, é o fundo de reserva que salvou. Então é sobre isso que eu quero falar. E isso tem muito a ver com a forma como você olha para o dinheiro, como você lida com o dinheiro, como você faz o dinheiro trabalhar para você e também sobre o ego. Tem muita gente, vocês já devem ter visto, o pessoal faz piada na internet, gente que assim, falam, mas mora numa casa que não tem nem acabamento, mas tem um iPhone, sabe? Coisas assim. Isso faz sentido, gente. Isso faz sentido. E você ter coisas para mostrar para os outros, você ser muito ligado à marca, te falta de um lado, mas você se preocupa muito com marca, muito com o que você precisa mostrar. Isso é coisa que você tem que tratar na terapia. A forma como você encara o dinheiro, para que serve o dinheiro na sua vida. E o problema é que justamente são essas pessoas que mais passam dificuldade depois, quando vem alguma emergência. Então não adianta aqui eu falar exatamente o que você pode fazer para ter o seu fundo de reserva, porque é possível sim, por mais apertado de contas que você esteja, se você não sabe lidar com o dinheiro, se você não sabe, você é manipulado pelo dinheiro, se o dinheiro acaba fazendo você de marionete. Então, vamos começar com o primeiro passo? O primeiro passo, muitos desses passos que eu vou falar aqui, vocês já devem ter visto em vários lugares, mas aqui eu vou implantar coisas que, como eu já falei, falar de implantar coisas que eu já fiz. Primeira coisa, você precisa ter, mais uma vez, pela 100ª vez, se vocês assistirem todos os meus vídeos de financeiro, eu vou falar, listar todas as contas, fluxo de caixa. Sim, separar contas pessoais e profissionais e saber exatamente com o que você gasta. E quando você faz isso, você se surpreende em saber o quanto você gasta com coisas que não haviam tanta necessidade de gastar. E eu não sou a favor, como eu já falei, de você comer abobrinha a semana inteira ou de você não comer uma pizza. Não sou a favor. Ou cortar todo o cafezinho, aquela coisa toda. Eu não sou a favor. Eu acho que a gente tem que viver também. Senão a gente acaba se tornando escravo pelo lado ruim do dinheiro, né? Você não pode se tornar escravo, nem gastar tudo que você ganha e nem se tornar escravo a ponto de não viver mais até chegar na sua reserva financeira ideal. Mas você precisa saber onde é que está indo, para saber controlar. Dentro de um mês, se você sai todo final de semana, o quanto você gasta por final de semana, você pede comida fora. Quando você coloca tudo isso no papel, você vai falar, nossa, olha isso, né? Você sabe que tem uma série chamada Sex and the City, não sei se vocês conhecem, uma das personagens, ela é louca por sapato, ela tem assim centenas de sapatos, e aí ela vai mudar de apartamento e ela percebe que a quantidade de sapatos que ela tem e o valor daqueles sapatos davam para comprar um apartamento. E ela fala, nossa, eu moro de aluguel e o que eu tenho de sapato dava para comprar um apartamento.
É nesse sentido que eu estou falando. Olha a relação com o dinheiro, a necessidade de comprar e o quanto você se torna escravo dele. Então, às vezes a gente não percebe, né? Não percebe. Se você tem dificuldade com isso, aí é uma coisa mais do psicológico, é para terapia. Mas aqui, o que eu falo, a primeira coisa que você tem que fazer? Colocar tudo no papel. Lá no meu site, Universidade do Empreendedor, tem uma planilha para você baixar e fazer o seu fluxo de caixa. Segundo passo, sim, cortar os excessos. Eu sou a favor de cortar tudo que é excesso. Não quer dizer que você pedir uma pizza no final de semana é um excesso. É o que realmente é excesso. Então eu vou fazer uma reflexão aqui. Para pensar na sua vida, no quanto você ganha hoje. Com certeza, em algum momento da sua vida, você já ganhou bem menos. Dependendo da situação que você está hoje, você já ganhou bem mais. E você sobreviveu. E você sobrevive. Você começa a perceber, quando você tem mais dinheiro, você começa a utilizar, colocar despesas nas suas contas, coisas que você poderia viver sem, né? Mas você fala, eu posso pagar, então tá, você vai colocando. Só que o seu fundo de reserva, né? A única coisa que você percebe é que aquilo que você ganha paga tudo o que você quer, né? Se você tá assim, sem fundo de reserva, você tá no caminho errado, né? Porque na hora que você precisar de um fundo de reserva, você vai começar a vender carro, vai começar a vender casa, começar a vender as coisas que você tem dentro de casa. E não é isso que você quer, sabe? Porque isso vai fazer sim você se sentir mal. Então, quando você pensa assim, pô, eu podia ter uma televisão maior, pô, eu podia ter tal coisa, eu podia trocar de carro antes do fundo de reserva? Não, não. Há quem separe as despesas da seguinte forma, 50% para as essenciais, aluguel, casa, né, a de prestação, água, luz, telefone, celular, enfim, comida, essas coisas, no 50% do quanto você ganha, 30% vai para outras despesas e 20% para fundo de reserva. Essa é uma forma que você pode aí se policiar. Ao meu ver, eu acho que enquanto você não tem um fundo de reserva, ele não tem que ter uma porcentagem. Eu acho que você tem que sim viver assim aonde é que dá? Compra um iPhone ou compra um celular mais barato? Os dois são celulares, não é? Então, né? De repente você paga 5 mil num celular, 2 mil no outro, olha a diferença. Aqueles 3 podia ir para o fundo de reserva. Então, na hora de cortar, tem que ter muito bom senso se realmente você quer aquilo ou se você precisa daquilo. Tá? Então não é para você comer mal, sabe? Não é para você passar dificuldades por causa disso, mas é você olhar com atenção para o dinheiro, pensando que você precisa sim construir o seu fundo de reserva. Considerando que a dica anterior era para você cortar todos os excessos, com o que sobra desses excessos você precisa zerar a dívida. E quando eu falo zerar a dívida, não só aquilo que já está no Serasa lá há um tempo e que uma hora você vai pagar. Mas é para você parar de parcelar coisas. Para de parcelar. Pensou em comprar algo, se não for de extrema necessidade, algo que você precisa já, sabe? Aquelas coisas que acontecem, você fala, meu, preciso agora, sei lá, alguma coisa na tua casa quebrou, tipo, quebrou a geladeira, não tem conserto, eu preciso de uma geladeira. Tá, é essencial uma geladeira. E às vezes você precisa parcelar. Mas, fora isso, esse tipo de coisa que é essencial, não parcela. Sabe, aquela coisa de chegar nas férias, vou lá olhar na internet, vou viajar, e você parcela lá 12 prestações para viagem, ainda tem falta de dinheiro ainda que você vai gastar na viagem. Ou seja, assim você não chega nunca a um fundo de reserva, porque cada hora você vai falar, mas cabe uma prestação aqui, uma outra prestação ali e tal, vira uma bola de neve. Para de pagar as coisas parceladas, junte para pagar à vista e só utilize o parcelamento para quando é emergência essencial. Isso que, se você tivesse o fundo de reserva, você não precisa parcelar nada, né? Você usava do fundo de reserva para poder comprar isso que você precisa, que é emergencial, né? Então, parar de fazer novas dívidas e quitar as dívidas que estão pendentes. Por quê? Não adianta você estar aqui comprando coisas, vivendo uma vida só para mostrar, fazendo um fundo de reserva, mas você tem lá uma âncora na sua vida, que é a dívida. Então, quite as suas dívidas primeiro de tudo. E quanto guardar? Eu costumo falar para as pessoas, como eu falo mais com empreendedores, donos de empresas, que guarde 12 meses de despesas.
Quando a gente está numa situação que não é estável, como é o caso de gente que está casada, às vezes você tem filho para criar, as despesas são maiores, você tem uma empresa que é aquela coisa de tem mês que tá bom, tem mês que não tá, o ideal é que seu fundo de reserva esteja preparado para cobrir as suas despesas por 12 meses. E as suas despesas o que são? Você soma tudo aquilo que você precisa para viver. Então é a sua moradia, água, luz, internet, comida, escola, plano de saúde, sabe? O mínimo do mínimo, isso é o que são as suas despesas, né? Então aí você junta lá. Aí você fala, então eu vivo lá com 5 mil por mês. Consegue viver certinho com 5 mil por mês? Vezes 12, vai dar 60 mil. Se você for solteiro, aí já as suas despesas são um pouco menores, você consegue viver um pouco mais apertado, você pode reservar 6 meses. E se você tiver um emprego estável, um funcionário público, 3 meses de reserva já tá bom. Eu não gosto muito dessa separação, eu sou a favor dos 12 meses para qualquer situação, tá? Mas é o que falam que essa quantidade de meses aí é o ideal para você ter reserva. Aí você vai falar para mim, mas Thaís, como é que se eu tivesse 60 mil reais, vamos supor que as suas despesas são de 5 mil por mês, reservar 12 meses, 60 mil. Se eu tivesse 60 mil reais, estava bem, né? Como é que eu vou juntar 60 mil reais? Eu vou demorar um século para juntar 60 mil reais. Gente, a emergência ela não vem com data. Ela pode vir amanhã, e você já vai se lascar, como muita gente, né, se lascou atualmente. Pode vir mês que vem, pode vir daqui 10 anos. O que importa é que você tem uma meta, você tem um número para chegar, você sabe que você precisa arrumar suas contas, pagar suas dívidas, juntar dinheiro, tirar os excessos e juntar um valor. Isso é o mais importante. Se você começar a pensar, nossa, mas eu vou demorar muito para chegar naqueles 12 meses e tal de despesa, aí você não vai chegar nunca. Vamos dar o primeiro passo? Então vamos lá. Primeiro passo, segue todos esses passos aí que eu acabei de falar e você vai conseguir chegar no seu fundo de reserva e vai ficar muito mais tranquilo. E a última dica é sobre onde colocar. Gente, eu não falo aqui sobre a parte financeira, de investimentos, essas coisas, que não é minha praia, eu sou a favor de conhecer o mínimo para poder contratar alguém para tomar decisão para mim. Então, se você for fazer a sua reserva, não é aconselhável a poupança, isso muita gente já sabe. Então, seria você procurar um CDB, muita gente indica Tesouro Direto, apesar que atualmente não é o ideal, enfim. O ideal é você se atualizar em relação a isso, tem um monte de canais que falam sobre isso, tem o seu próprio banco pode te indicar, então tem algumas formas. O importante é que seja um local em que você pode tirar esse dinheiro a qualquer momento e claro que não seja ações, bolsa, porque esse tipo de coisa você corre risco, você tem risco. Então o ideal é que você junte esse dinheiro, ele nunca diminua, ele aumente, mesmo que seja pouquinho, que ele, pelo menos a parte da inflação, ele cubra, ele renda, né? Então não coloque em nada que seja de risco. Porque esse tipo de investimento é para anos, é para você colocar o dinheiro e esquecer que ele está lá. Agora, para fundo de reserva, tem gente, inclusive, que deixa na própria conta corrente. Ou tem 2 contas correntes, você põe numa conta e a outra você movimenta normalmente. Então, essas são as possibilidades aí de você guardar dinheiro para uma emergência. Bom, eu espero que esse vídeo ajude você a refletir sobre a sua vida financeira, a olhar para suas contas, o quanto entra, o que é que sai, como você gasta, o porquê você gasta, com o que você gasta, porque tudo isso influencia nas suas decisões. Influencia na hora de você tomar uma decisão no seu negócio, na hora de tomar uma decisão na sua casa, com a sua família, decisões da sua vida. O dinheiro, ele está em tudo, né? Por mais que assim, nossa, mas eu não sou ambicioso, eu não penso muito em dinheiro, eu quero mais viver. Só que na hora que tudo desaba, como é que você faz? Você tem que ser responsável por você mesmo. Então eu espero que essas dicas te ajudem. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e até a próxima.